E eu vou me resumir, vou me ater aos problemas que a gente tem enfrentado no judiciário, né? No judiciário voltado à questão dos planos de saúde geridos na modalidade de autogestão, que é o que a gente acaba trabalhando em razão do vínculo dos servidores públicos que aderem a esse tipo de contratação. Então, o título da minha apresentação é justamente esse: o judiciário e as decisões voltadas aos planos de saúde geridos nesta modalidade. Não vou falar sobre outros planos. E dentro desse tema, eu ia começar falando sobre a gente continuar defendendo a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor dentro das relações mantidas com este tipo de operadora, que gere seus planos de saúde na modalidade de autogestão. Contudo, recente, como o Dr. Gabriel falou, teve a revogação da súmula 469 e foi editada uma nova súmula pelo STJ, a partir de pouquíssimos julgados, que é a súmula 608. O que dizia a súmula 469? Que o Código de Defesa do Consumidor se aplicava aos contratos de plano de saúde. E essa nova súmula 608, que revogou expressamente a 469, agora afirma que aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Então, como sem emoção não tem graça, né? O objeto da minha fala caiu por terra essa semana. Mas enfim, né? A gente também vive de emoção. Vamos em frente agora, então, falando das estratégias que a gente precisa combater, que a gente precisa ter para combater esse novo problema, né? Não adianta mais a gente ficar batendo que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável diante do contexto de uma súmula. Se com a existência de uma súmula que nos era favorável, todas as decisões já estavam se dirigindo a um sentido contrário, agora com a edição de uma súmula específica fica praticamente impossível reverter essa situação. E de onde que surgiu então essa súmula 608 que foi agora publicada recentemente? Ela se deu a partir do julgamento de um RESP pela segunda sessão, no julgamento do RESP 1.285.483. E qual era o objeto dessa ação? Desse recurso especial? Ele estava tratando de reajuste? Ele estava tratando de alguma coisa específica ou ampla que pudesse chegar a uma conclusão dessa importância? Ao meu ver, não. Esse recurso especial, para minha surpresa, quando eu fui estudar ele, foi uma ação que visava sobre uma indenização por danos morais face ao assassinato de um paciente dentro de uma instituição de tratamento. O que se discutia ali era se o plano de saúde tinha responsabilidade por indenizar essa pessoa, tendo em vista que ele era o responsável pelos credenciamentos do serviço que era prestado, né? E para chegar à situação de não indenizar, eles afastaram o CDC. Então é uma lógica que não fecha. Mas bem, pode passar. Quais foram as justificativas dentro daquele contexto ali para afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor entre o beneficiário, que é o que eles estão utilizando, o termo que eles utilizam hoje, já não utilizam o consumidor, e o plano de saúde gerido na modalidade de autogestão? Primeiro, o fato de esse tipo de operadora não ter finalidade lucrativa. Segundo, acesso restrito de adesão dos beneficiários. Eles dizem que, por ser apenas alguns que preenchem determinadas condições, esse tipo de plano é um plano fechado, fazendo uma analogia com a entidade de previdência complementar fechada, para chegar à conclusão de que, em tese, não haveria comercialização de produto e, portanto, a gente não teria fornecedor, né? E o último argumento, que esses planos não são oferecidos no mercado de consumo, também numa clara restrição do que seria o mercado de consumo. Pode passar. Então, para mim, os equívocos dessa decisão, que afastou o Código de Defesa do Consumidor desse tipo, várias discussões que cabem nesse contexto dos planos de saúde de autogestão, o primeiro deles é que não se avalia a vulnerabilidade fática a partir do caso concreto. Ninguém diz o quanto esse beneficiário, qual é o poder que ele tem dentro dessas autogestões de efetivamente negociar
e fazer valer a sua vontade. E isso eu digo a partir dos casos da GEAP, porque nos últimos 2 anos, pelo menos, os reajustes dos planos de saúde se dão contra os 3 votos dos representantes dos servidores, e o que pauta a aplicação do reajuste anual é o voto de Minerva do empregador. Então, ainda que se tenha um conselho paritário, que também é um argumento bastante forte, quando nós ainda podíamos discutir a aplicação do CDC, ele não é real. Por quê? Porque a gente precisa avaliar em que contexto aquela decisão foi tomada para avaliar efetivamente se havia ou não uma vulnerabilidade daquelas pessoas. Né? Que é o chamariz do Código de Defesa do Consumidor. Ele parte dessa ideia de uma vulnerabilidade, de que existe um lado que precisa ser protegido. Então, esse é o primeiro equívoco, como eu vejo. O segundo, ele cria impeditivos para caracterização que não está na lei, como, por exemplo, avaliar a forma de gestão da atividade. Nenhum julgado, não está na lei que para você dizer que o Código de Defesa do Consumidor é ou não aplicável, você tem que analisar a forma como aquela empresa gere as suas finanças. Ou como ela é dirigida, como ela administra os seus gastos, as suas receitas. Não é isso que se avalia. E o ministro Raul Araújo vinha defendendo esse conceito de não avaliar isto dentro dessa seara, era o que vinha sustentando as nossas alegações, porque efetivamente tu não pode entrar dentro do que aquela empresa, como que ela se gere, e não também se ela tem ou não tem uma finalidade lucrativa. A questão é avaliar se aquele que está do outro lado oferece um produto e se ele recebe uma remuneração por aquilo. Se ele tem ou não lucro, é uma questão de gestão que não pode interferir na aplicação desse conceito. E, por fim, o argumento que, então, se sobressai até, na minha leitura, em detrimento dentro dos outros 2, é a restrição do conceito de mercado de consumo. Vejam, eles dizem assim, olha, esse tipo de plano de saúde gerido na modalidade de autogestão, ele não é vendido no mercado. Apenas um grupo que preencha determinadas condições pode aderir a ele. Ok? Disso eu não discordo. Agora, ele não concorre com os outros planos de saúde do mercado? Ele concorre. Ele não se utiliza do fato de ser gerido numa modalidade de autogestão para atrair aqueles consumidores que lhes são possíveis? Porque esses servidores, eles podem também contratar qualquer outro plano de saúde. Qualquer outro. Eles estão no mercado, eles têm uma gama de planos para escolher, inclusive entre aqueles que visam lucro. E o que a autogestão faz? Ela se utiliza de propaganda para dizer, olha, você pode participar da gestão do plano. O valor que nós te cobramos são menores porque nós não temos finalidade lucrativa. Ou seja, elas usam de toda uma técnica de mercado para atrair aqueles consumidores que, podendo acessar o mercado, podem escolher a eles. Então, assim, para mim, é um equívoco gritante afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pelo menos sem avaliar a vulnerabilidade. Mas fomos vencidos, a súmula existe. E como trabalhar com isso agora? É o próximo slide. Eu esqueci de falar um ponto também que é bem interessante. Nesse acórdão que gerou a edição dessa súmula, o ministro diz o seguinte, que não se pode aplicar o Código de Defesa do Consumidor, também mais um argumento, né? É que não se pode aplicar o CDC, é que a partir da premissa de prejuízos aos demais participantes. Eles dizem assim, bom, é uma autogestão, eles têm um direito ao fundo que é constituído. Portanto, se você interfere nesse fundo, você está dividindo o prejuízo entre os demais participantes, e isso não é justo. Por isso a gente não pode aplicar o Código de Defesa do Consumidor, porque isso seria onerar sobremaneira aqueles que gerem o próprio plano, os outros beneficiários. Essa premissa, para mim, ela é equivocada porque ela leva a concluir que, nos planos de saúde que visam lucro e que estão no mercado, é como se esse tipo de plano fosse dividir, fosse tirar do seu lucro o prejuízo das ações judiciais, por exemplo. Como se esse tipo de plano que visa lucro não fosse também dividir entre os seus próprios beneficiários o custo disso.
Não é à toa que uma das modalidades de reajuste dos planos de saúde é por sinistralidade. Isso vai para a conta. Isso também é dividido entre os outros consumidores, então não há diferença. O que fazer? O doutor Gabriel disse que o Código Civil ele tem um problema para avaliação desse tipo de situação, de fato. Né? De fato, ele tem um problema, ele não é para isso. Mas a caca foi tão grande que o próprio judiciário está tendo que resolver o que decidiu. E eles mesmos já estão agora fazendo interpretação de diversos assuntos dentro das operadoras de plano de saúde de autogestão a partir do Código Civil para dar o que eles vinham dando à luz do Código de Defesa do Consumidor. Porque eles não podem voltar atrás, eles não querem voltar atrás. Mas eles precisam dar um jeito naquilo que eles querem dar. E aí, a solução está sendo usar o Código Civil. E nesse sentido, existe já um precedente agora do ano de 2018, que eu passei por e-mail para todo mundo. Esse slide e as decisões todas que eu estou falando aqui estão todas no e-mail, então quem tiver interesse em aprofundar e precisar usar os precedentes já estão no e-mail. Foi feito no RESP 1.639.018 de 2018. Qual era o assunto que foi tratado ali? Negativa de prótese. Né? Uma operadora de autogestão negou a prótese a um beneficiário. E aí a ministra não podia usar o Código de Defesa do Consumidor, porque sumulou, né? Esse julgamento até antes da súmula. Mas, enfim, foi com base na decisão da segunda sessão, que ela citou expressamente, não aplica o Código de Defesa do Consumidor, mas se aplica o quê? Se aplica a boa-fé contratual. A boa-fé contratual, que está incerta no Código Civil, e que, portanto, o fato de eles negarem a prótese àquele beneficiário, não consumidor, era ilegal. E deu a prótese a partir de outros fundamentos que não o Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, a gente já começa a ver o resultado de uma decisão que não foi pensada. Né? Então, nesse contexto, eles estão escolhendo as demandas que eles querem apreciar ou dar mais valor em detrimento de outras. E, a meu ver, de modo pensado. Porque a partir da súmula e a partir do precedente também vão por água todas as ações que tratam de reajuste. Né? Eles não vão querer dizer que o reajuste é abusivo. Mas eles também não vão querer prejudicar o sujeito, pelo menos não por enquanto, que teve uma prótese negada. Então eles fazem todo um caminho para escolher o que eles realmente querem julgar e de que forma eles querem dar esse jeito. E aí também, já na linha do julgado acima, no Rio Grande do Sul teve um caso da GEAP, da resolução que aumentou o percentual de reajuste para 37,55, uma ação que foi procedente em primeira instância, e em segunda instância também a apelação confirmou o resultado da sentença, tudo a partir do que prevê o Código Civil. Não se falou em consumidor, não se falou em fornecedor, se falou estritamente na boa-fé contratual, na justa expectativa das partes, na lealdade, em todos os princípios que também são aplicáveis ao Código Civil, que existem também no Código de Defesa do Consumidor, código esse que se diferencia por reconhecer que existe uma parte que é vulnerável e que merece proteção diferenciada. Então, esse é o contexto do que a gente vem enfrentando nas ações judiciais. Essa estratégia que agora eu passarei a adotar nas ações, de trabalhar tanto na primeira instância quanto na segunda instância, mudar o foco da discussão e apresentar esses precedentes de que é possível que haja essa declaração. Eu também imagino a resposta negativa que eles vão me dar, dizendo exatamente o que o Dr. Gabriel falou na fala dele. Quando você analisa um contrato do direito civil, você só pode declarar uma nulidade ou uma revisão se tiver um fato. O Código Civil tem essa expressão, é um fato imprevisão, é a imprevisão do contrato, alguma coisa extraordinária que não se pudesse prever. Né? É isso que se avalia quando vai discutir um contrato à luz do Código Civil. Mas, pode tudo, tanto pode que não sou eu que estou dizendo, é uma ministra já, de acordo com a súmula 608, que passamos a fazer essa interpretação, não tem outro jeito. Né? Agora não tem outro jeito. Mas eu não me contento com isso. Eu acho que a gente precisa começar a assessorar, daí na linha também do que foi dito pela manhã,
as nossas entidades sindicais, as assessorias jurídicas, a procurar uma forma de estabelecer um regramento específico para este tipo de plano de saúde. Porque também não é justo, olhando para o lado da operadora gerida na modalidade de autogestão, que ela não vise lucro, mas que ela esteja sujeita a todas as regras que estão sujeitas os planos de saúde que visam lucro. Os mínimos que elas exigem dos planos de saúde que visam lucro, sendo que ela não visa lucro, que ela é destinada a ter um custeio menor para seus beneficiários, a propiciar o acesso à saúde de um modo mais econômico, porque ela não está no mercado. Então, eu acho que a gente precisa começar a pensar nessa regulamentação específica, de que modo fazer, como abrir essas discussões, um projeto de lei, sim ou não, a modificação da regulação da ANS nesse aspecto, para exigências não tão agressivas, mais brandas. Eu efetivamente não sei. É isso que eu trago para a gente pensar junto e começar em alguma alternativa, porque senão o caminho é o fim, né? As próprias entidades sindicais, elas já estão oferecendo dentro das suas unidades alternativas de planos privados, e é isso que se mais quer, né? É uma roda, um monte de engrenagem que caminha juntinho, assim. Não há interesse na manutenção desses planos de saúde geridos na modalidade de autogestão, e isso é muito claro porque o governo não dá suas contrapartidas, né? Ele não reajusta per capita. Hoje tem casos da GEAP que o beneficiário já paga 80% do que o plano de saúde precisa para se manter, e entre a escolha de bolso e o que está no mercado, mais ou menos cobertura, vai fazer com que haja uma migração cada vez maior, né? Quando saiu a resolução que impôs um reajuste de 37,55%, nos primeiros 2 meses foram mais de 60 mil pessoas, quase 100 mil pessoas que saíram da GEAP. Então, é o desmonte mesmo, né, dessas entidades de autogestão. E é isso. Com isso eu encerro a minha fala, não vou me estender mais. Obrigada.